Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula, né? Aqui é o professor Kleber, falando aqui do seu canal Infomate. Então hoje vamos falar sobre raiz quadrada, números inteiros, ou radiciação, que é a mesma coisa. Só que antes de chegar ao assunto, a gente vai explicar um pouquinho, né, o processo de raiz, falando do básico, né? Então, aqui a gente tem o índice da raiz, né? Essa parte aqui é justamente o nosso radical, como a gente fala. O número que fica dentro aqui da raiz é o nosso radicando. E o resultado dessa raiz é justamente chamado de raiz. Eu estou falando em raiz quadrada, mas a gente vai trabalhar com raiz de ordem n, né? Então, como é que a gente acha essa sequência aí? Alguns exemplos aqui relacionados, que ele quer que complete a lacuna referente das sentenças a seguir. Então, é dado aqui raiz quadrada, lembrando que esse 2 aqui a gente não escreve nunca, né? Você nunca vai ver, no caso dentro da raiz assim, geralmente raiz quadrada a gente escreve como raiz quadrada, né, de 4, como se lê. Então esse 2 aqui eu só coloquei de forma ilustrativa, né, como é o primeiro exemplo aí, para que a gente veja que toda vez que não vem escrito nada aqui em cima, esse número é 2, né? Ou melhor, esse índice é 2. Então, raiz quadrada de 9 é igual a 3. O que é que isso daí implica? Então, fazendo aí, o número 2, né, que está aqui em cima é justamente o índice da raiz. 3, que é o resultado, é a raiz. E 9, que está dentro da raiz, é justamente o radicando, não é isso? Vamos dar mais outro exemplo aqui. Então a gente tem que o 8 é o radicando. O 2, que é o resultado, é o que? A raiz. E o 3, que está aqui em cima, é justamente o índice. Tranquilo? Aqui, raiz quadrada de 144. Então 12, que é o resultado, é a raiz. O 2, que é o índice aqui, lembra? Que eu disse a vocês que não escreve é o índice. Índice. E o 144 é justamente o radicando. Vamos ao segundo exemplo. Lembra que para achar a raiz quadrada, você quer o número, né, que multiplicado a quantidade de vezes relacionada ao índice, dá justamente o radicando. Então a raiz quadrada de 100 é 10, por que é 10? Seguindo a lógica, porque 10 ao quadrado, né, é igual a 100. Lembra que raiz é a operação inversa da potenciação, né? Se vocês tiverem com dúvida em potenciação, acessa aí na minha página, né, e dá uma olhada referente ao conteúdo de potência. Tem um material muito legal aí que eu deixei para vocês. Aqui, raiz quadrada de 49. Quem é? 7. Por quê? Porque 7 é elevado ao índice, né, da raiz, é igual a 49. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Raiz cúbica de 27. Que é a raiz cúbica de 27? 3. Por que 3? Porque 3, que é a raiz, elevada ao índice da potência, é igual a 27. Porque vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Raiz quarta de 16. Quem é? 2. Por que 2?
porque 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Tranquilo? E agora aqui a gente tem a raiz cúbica de 125, que é 5, porque 5 elevado ao índice da raiz, né, é igual a 125. Lembrando que isso daqui é 5 vezes 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Gostaria de lembrar aqui, né? Atenção, não há raiz quadrada de número inteiro negativo, pois não existe nenhum número inteiro negativo que multiplicado por ele mesmo resulte em número negativo, né? Então, lembrando do jogo de sinais, que menos vezes menos é mais vezes mais é mais, e mais vezes menos dá menos. É isso que ele está dizendo. Porque se você chegar aqui, ó, raiz de menos 4, eu teria que ser que menos 2, não é isso? Que multiplicado por menos 2 não dá menos 4, porque o resultado daria menos 2. Então, menos vezes menos, ó, mais. Então, essa raiz daqui, ela não existe, certo? Aí, então, ó, não existe essa raiz aqui de número negativo. Vamos aqui a alguns exemplos. Trabalhar. Raiz quadrada de 4. Quanto é raiz quadrada de 4? Eu vou pela linha do primeiro exemplo. Então, vou começar a fatorar esses números. Ó, 4 fatorando. Lembra de fatoração? 4 fatorando vai por quem? Por 2, né? Tem que ser na ordem números primos. Então, o que são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, né? 13, 17, 19 e assim sucessivamente. Então, vai por 2 que dá 2 e por 2 que dá 1. Então, 4 fatorado é 2 ao quadrado. Então, 4 é 2 ao quadrado. Índice igual ao expoente, quem sai é a base 2. Aqui, como eu já fatorei, nesse caso o sinal negativo está fora, então não tem problema. É só você repetir o sinal e colocar o 2. Não fatorei aqui porque já estava fatorado. Aí vamos lá. 36. Vou fatorar 36. Então, 36 vai por quem? Por 2, né? 36 dividido por 2 dá quanto? 18. Por 2, 9, que vai por 3, né? Que dá 3 por 3, que dá 1. Então, fatorando 36, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Forma mais fácil. Índice igual a potência, sai a base, que é 2. Depois eu tenho quem? O índice igual a potência, sai outra base que é 3. E quanto é 2 vezes 3? 6. Então a raiz de 36 é 6. Aqui eu não vou fatorar o 36, mas como o sinal daqui está fora, não está aqui dentro, então já sei que vai dar menos 6. Cada fatoração que eu já fiz em cima. Nesse caso aqui, ó, percebe que o sinal está aqui dentro? Então, não existe. Ó, ou então coloca assim, não existe em R, né? Entre os números reais. Então essa raiz não existe aí em R. 81. Vamos fatorar 81? 81 vai por quem? Por 3. Por que eu sei que vai por 3? Porque a soma dos dois algarismos termina... A soma é múltiplo de 3, né? 8 mais 1 dá 9. E como eu sei que divide por 2? Quando termina o número par. 2, 4, 6, 8, né? 0, 2, 4, 6, 8. Então aqui 81 dividido por 3 dá 27. Continua por 3, ó. Que dá quanto? Dá 9, continua por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Então é 3 elevado à quarta potência. Então aqui 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Então é só você dividir 4, né, que é o expoente da potência, dividido por 2.
Então 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado não é 3 vezes 3? Que dá 9. Percebeu? 9 elevado a 1, que é o próprio 9. Aqui, fatorando, raiz quarta de 81, que é 3 a quarta, que a gente já fatorou 81. É só você dividir, ó. Na realidade, você está dividindo aqui, né? 4 dividido por 4 dá 1. Então, fica 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Por índice que índice igual a potência, a gente tira ele daqui. Tá? Mais outros exemplos aqui, que é o 125. Vai por que 125? Por 5, porque toda vez que o número é terminado em 0 ou 5, ele divide por 5, que dá 25, por 5, dá 5, 1. Então, dá 5 ao cubo. Então, raiz cúbica. Ó, índice igual a potência é só dividir, né? Os expoentes. Então, divide 3 pelo índice, né? O expoente pelo índice, que dá 1, né? É como se tivesse 3 dividido por 3, dá 1. E 144, fazer aqui o 144, vai por 2. Aí você poderia dizer assim, professor, mais 4 é 8, mais 1 é 9. Eu não poderia dividir por 3? Não, porque na fatoração, a gente começa na ordem crescente, do menor para o maior. Nesse caso aqui, ele começa dividindo primeiro por quem? Por 2, porque terminou em 0, 2, 4, 6, ele divide por 2. Aí dá 72, que ainda continua por 2, né? Que dá 36, continua por 2. Aí dá quanto? 18 por 2. 18 por 2 dá 9. Aí por 3 agora, tá vendo? Aí 3 é primo, só divide por ele mesmo que dá 1. Então é 2 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado. Então, ó, 2 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado. Como é que faz? Vou dividir esse expoente aqui por 2. Então vai ficar 2 ao quadrado, porque 4 dividido por 2 dá 2, vezes 3, né? Porque índice igual a potência, sai a base. Aí 2 ao quadrado dá 4, né? 4 vezes 3 dá 12. Então, raiz quadrada de 144 é igual a 12. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueça de deixar seus comentários e até a próxima. Tchau, tchau.